A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela tarde de quinta-feira, transformando as ruas em espelhos d'água que refletiam as luzes dos semáforos e dos faróis dos carros. O trânsito estava um caos absoluto e, no meio dessa confusão urbana, um Mercedes-Benz preto parou abruptamente no acostamento da Avenida Paulista. Vapor saía do capô e, dentro do carro, um homem de terno impecável batia nervosamente os dedos no volante. Eduardo Mendes, aos 32 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Alto, de porte atlético, cabelos negros perfeitamente penteados e olhos castanhos que normalmente transmitiam segurança, naquele momento refletiam apenas frustração e ansiedade. Seu Rolex marcava 17h45 e ele deveria estar em uma reunião crucial com investidores japoneses às 18h30. Uma reunião que poderia definir a expansão internacional da rede de restaurantes de sua família. Desceu do carro sob a chuva torrencial, o terno de grife italiano rapidamente se encharcando. Ligou para o mecânico, para o motorista reserva, para qualquer pessoa que pudesse resolver seu problema. Nada. Todas as opções pareciam levar pelo menos 2 horas para se concretizar. Foi quando o aroma chegou até ele, um cheiro inconfundível de comida caseira, temperada com carinho e tradição, cortando o ar frio e úmido da tarde paulistana. Eduardo seguiu o aroma como se fosse um fio de Ariadne, caminhando alguns metros até encontrar a fonte. Uma jovem mulher que, mesmo debaixo da chuva, mantinha um sorriso caloroso enquanto protegia sua caixa térmica com um guarda-chuva furado. Lívia Santos tinha 26 anos e carregava no rosto a marca de quem conhecia tanto a dureza quanto a beleza da vida. Morena, de estatura média, olhos castanhos expressivos e um sorriso que irradiava genuína gentileza. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque simples, alguns fios escapando devido à umidade. Vestia uma blusa branca já manchada pelo trabalho do dia e uma saia escura que ela mesma havia costurado. Nas mãos, calejadas pelo trabalho, segurava com cuidado sua pequena caixa térmica, seu ganha-pão diário. Quentinha, fresquinha, feita com muito carinho, gritava ela, tentando sobrepor sua voz ao barulho da chuva e do trânsito. Mesmo molhada, mesmo cansada após mais de 8 horas vendendo suas marmitas pelas ruas do centro, ela mantinha a postura erguida e o sorriso no rosto. Eduardo a observou por alguns segundos, fascinado pela determinação daquela mulher. Havia algo nela que o intrigava. Uma luz que contrastava com a cinzenta melancolia da tarde chuvosa. "Quanto custa?" perguntou ele, aproximando-se. Lívia o olhou de cima a baixo, claramente surpresa com aquele homem de terno caro que acabara de aparecer na sua frente. R$ 15, senhor. Tem arroz, feijão, frango assado com ervas, farofa e salada. Tudo fresquinho. Acabei de preparar hoje cedo. Eduardo tirou uma nota de 50 do bolso, entregando-a sem cerimônia. "Fica com o troco." Os olhos de Lívia se arregalaram. "Senhor, são só R$ 35 de troco. O senhor tem certeza?" "Tenho, sim." "Você tem onde eu possa comer isso seco?" Lívia olhou ao redor, depois apontou para uma pequena marquise de uma loja fechada, a poucos metros dali. "Ali, senhor. Posso acompanhá-lo, se quiser." Sob a marquise, Eduardo abriu o recipiente de isopor e foi imediatamente atingido por uma explosão de aromas. O vapor subia da comida, ainda quente, carregando consigo nuances que ele não sentia há anos. Pegou o garfo plástico e experimentou uma primeira garfada. O sabor que invadiu sua boca foi uma revelação. Não era apenas comida. Era memória, era afeto, era tudo aquilo que havia perdido em meio aos restaurantes sofisticados e pratos elaborados de sua rotina. O frango estava suculento, temperado com uma mistura de ervas que Eduardo não conseguia identificar completamente, mas que despertava lembranças da cozinha de sua avó. O arroz, perfeitamente soltinho,
tinha um sabor caseiro que ele não experimentava há décadas. A farofa, crocante e saborosa, complementava perfeitamente o conjunto. Meu Deus! Murmurou ele, parando de mastigar por um instante. Que tempero é esse? Lívia sorriu, um misto de orgulho e timidez no rosto. É segredo de família, senhor. Minha mãe me ensinou antes de... Bem, ela dizia que o segredo não estava só nos temperos, mas no carinho com que a gente prepara. Eduardo continuou comendo, cada garfada sendo uma pequena revelação. Você cozinha há muito tempo? Desde os 12 anos, senhor. Sempre gostei, sempre foi meu sonho trabalhar com isso profissionalmente. Lívia hesitou por um momento, depois continuou. Na verdade, eu faço faculdade de gastronomia à noite. Curso o 3º ano. Gastronomia? Eduardo parou de comer interessado. Em qual faculdade? Na Anhanguera, senhor. É puxado, trabalho o dia todo vendendo marmita e estudo à noite, mas é meu sonho. Sempre quis ter meu próprio restaurante. Eduardo a estudou mais atentamente. Havia algo na forma como ela falava sobre culinária que o tocava profundamente. Era paixão genuína, não apenas ambição. E por que marmitas? Por que não trabalha em algum restaurante? O sorriso de Lívia se tornou um pouco melancólico. É uma longa história, senhor. Preciso da flexibilidade de horário para cuidar de Dona Zilda, minha vizinha idosa, e também porque, bem, a vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos. Enquanto conversavam, Eduardo terminou toda a marmita, algo que não fazia há anos com nenhuma refeição. Normalmente, beliscava os pratos dos restaurantes da família por obrigação, sem prazer real. Mas aquela comida simples havia despertado algo adormecido dentro dele. Qual seu nome? Perguntou ele. Lívia, senhor. Lívia Santos. Eduardo Mendes. Ele estendeu a mão, que ela apertou com certa hesitação. Lívia, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Ela assentiu curiosa. Você toparia cozinhar para mais pessoas? Em uma cozinha profissional? Lívia o olhou sem entender. Como assim, senhor Eduardo? Eduardo estava pensando rapidamente. A reunião com os japoneses, que parecia tão crucial 15 minutos atrás, agora parecia secundária diante da possibilidade que se abria em sua mente. Eu tenho uma rede de restaurantes. E há muito tempo não sinto em nenhum dos nossos pratos o que senti nessa sua marmita. Os olhos de Lívia se arregalaram novamente. O senhor tem restaurantes? Minha família tem a rede Sabor em Tradição. São 23 estabelecimentos em São Paulo e interior. Lívia quase deixou cair sua caixa térmica. A rede Sabor em Tradição era conhecida em toda a cidade, frequentada pela alta sociedade paulistana. Senhor Eduardo, eu não entendo onde o senhor quer chegar. Eduardo sorriu pela primeira vez em semanas. Lívia, que tal você vir amanhã à noite ao nosso restaurante principal? Gostaria que você preparasse um jantar para mim e alguns amigos. Nada formal, apenas cozinhe como você sabe cozinhar. Mas, senhor, eu nunca cozinhei em uma cozinha profissional. Eu não sei se... Exatamente por isso, interrompeu Eduardo. Você cozinha com o coração, não apenas com técnica. É isso que falta nos nossos restaurantes. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de ouvir. Sua mente estava um turbilhão de emoções. Esperança, medo, incredulidade, sonhos, há muito guardados tentando vir à tona. O senhor está falando sério? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Completamente sério. Amanhã, sexta-feira, às 7 da noite. Restaurante Sabor em Tradição, Unidade Jardins. Você conhece? Lívia assentiu, ainda em choque. Eduardo pegou um cartão de visita no bolso interno do paletó e o entregou a ela. Este é meu cartão. Se tiver alguma dúvida, me ligue. E Lívia? Sim? Obrigado.
Fazia muito tempo que eu não sentia prazer ao comer. A chuva havia parado e os primeiros raios de sol da tarde começavam a romper as nuvens espessas. Eduardo acenou e começou a se afastar, deixando Lívia parada sob a marquise, segurando o cartão como se fosse um tesouro. Ela olhou para o nome impresso. Eduardo Mendes, diretor executivo, Rede Sabor em Tradição. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo por cima do barulho do trânsito. Ainda incrédula, Lívia guardou cuidadosamente o cartão na bolsa e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Sua mente fervilhava com possibilidades e medos. Será que aquilo era real? Será que um homem como Eduardo Mendes realmente estava interessado em sua culinária? Ou seria apenas um capricho momentâneo de um homem rico? Durante todo o trajeto de volta para casa, ela não conseguiu parar de pensar na conversa. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Você cozinha com o coração. Era exatamente assim que ela se sentia ao preparar suas marmitas, colocando em cada prato não apenas ingredientes, mas pedaços de sua história, de seus sonhos, de seu amor pela culinária. O ônibus estava lotado, como sempre no fim da tarde, mas Lívia mal notava o desconforto. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a caixa térmica vazia, e ela se pegou sorrindo sem motivo aparente. Pela primeira vez em muito tempo, algo parecia estar mudando em sua vida. Quando desceu do ônibus no seu bairro, a cidade Tiradentes, a diferença de ambiente era gritante. Saindo dos arranha-céus e do movimento frenético do centro, chegava a um mundo de casas simples, ruas esburacadas e o cheiro familiar de comida caseira no ar. Mas naquele dia, nem mesmo a realidade dura de seu cotidiano conseguia diminuir a esperança que brotava em seu peito. Subiu os 3 lances de escada do prédio onde morava, cumprimentando os vizinhos pelo caminho. Parou em frente ao apartamento 32, onde vivia Dona Zilda, e bateu de leve na porta. Oi, Dona Zilda! Sou eu, a Lívia! A porta se abriu, revelando uma senhora de 78 anos, baixinha, cabelos completamente brancos e olhos azuis ainda vivos e expressivos. Dona Zilda havia sido professora primária a vida toda e, mesmo aposentada, mantinha a postura ereta e o olhar atento de quem passou décadas educando crianças. Oi, minha querida, como foi o dia hoje? Foi diferente, Dona Zilda, muito diferente. A idosa a olhou com curiosidade. Entra, conta pra mim. O apartamento de Dona Zilda era pequeno, mas aconchegante, cheio de fotografias de família, livros antigos e plantas bem cuidadas. Lívia se sentou no sofá de tecido florido que conhecia desde a infância e começou a contar sobre o encontro com Eduardo. Dona Zilda a escutou em silêncio, apenas fazendo pequenos acenos com a cabeça. Quando Lívia terminou, a idosa ficou pensativa por um momento. Minha filha, disse ela finalmente, às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Seu coração está dizendo o quê? Que é uma oportunidade incrível, mas também que tenho muito medo. Medo do quê? Lívia hesitou. Medo de não estar à altura, medo de decepcionar, medo de que seja só um capricho dele e depois eu volte para a realidade ainda mais frustrada. Dona Zilda se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 xícaras de chá de erva cidreira. Lívia, você se lembra do que sua mãe sempre dizia sobre oportunidades? Lívia sorriu, as palavras vindo automaticamente. Que elas batem na nossa porta disfarçadas de trabalho duro e medo. Exatamente. E o que mais ela dizia? Que não devemos ter medo de tentar, mas sim de não tentar e passar o resto da vida se perguntando e se. Dona Zilda assentiu. Sua mãe era uma mulher sábia. E você herdou dela não apenas o talento na cozinha, mas também a coragem. Lívia tomou um gole do chá, sentindo o sabor familiar acalmar seus nervos. Dona Zilda, e se der errado?
E se der certo, retrucou a idosa. Lívia, minha querida, você está há 3 anos fazendo faculdade de gastronomia, trabalhando duro todos os dias, sonhando com seu próprio restaurante. Quando foi a última vez que uma oportunidade como essa apareceu? Nunca, admitiu Lívia. Então, não deixe o medo te paralisar. Vá, cozinhe para esse homem, mostre do que você é capaz. O pior que pode acontecer é você voltar para a vida que já conhece. Mas e se não voltar? E se for o começo de algo novo? As palavras de Dona Zilda ecoaram na mente de Lívia, enquanto ela se despedia e ia para seu próprio apartamento, no 34. O apartamento era ainda menor que o da vizinha, mas Lívia havia conseguido torná-lo acolhedor com plantas, fotografias e o cheiro constante de temperos e especiarias. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou acordada, planejando mentalmente o que poderia cozinhar, quais pratos representariam melhor sua culinária, como poderia impressionar Eduardo e seus convidados sem perder a essência do que fazia sua comida especial. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia adormeceu com um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança. Na manhã seguinte, Lívia acordou antes do despertador tocar. O sol ainda não havia nascido completamente, mas ela já estava de pé, olhando pela pequena janela de seu quarto para a paisagem familiar da cidade Tiradentes. As casas se estendiam em fileiras irregulares, algumas ainda com as luzes acesas, outras já mostrando sinais de vida com fumaça saindo das chaminés improvisadas. Enquanto preparava seu café da manhã, pão francês com margarina e café coado na hora, sua mente viajou para 3 anos atrás, quando sua vida havia mudado completamente. Lívia havia crescido em uma família simples, mas unida. Seu pai, José Santos, era mecânico e trabalhava em uma oficina no bairro há mais de 20 anos. Sua mãe, Maria Santos, era costureira e atendia clientes em casa. Ambos haviam se esforçado muito para dar uma educação digna aos filhos, sempre incentivando Lívia e seu irmão mais novo, Rafael, a estudarem e buscarem algo melhor na vida. A paixão de Lívia pela culinária havia começado cedo. Aos 8 anos, já ficava na cozinha observando a mãe preparar as refeições, decorando cada movimento, cada tempero, cada segredo passado de geração em geração. Maria Santos havia aprendido a cozinhar com sua própria mãe, que por sua vez havia aprendido com a avó, criando uma linhagem de sabores e tradições que se perpetuava através das mulheres da família. Cozinhar é um ato de amor, minha filha, dizia Maria enquanto ensinava Lívia a temperar o feijão. Quando você cozinha para alguém, está oferecendo um pedaço de si mesma. Por isso, sempre cozinhe com carinho, mesmo que seja apenas para você. Aos 12 anos, Lívia já preparava refeições completas para a família. Aos 15, suas amigas da escola pediam receitas. Aos 18, quando precisou escolher uma profissão, não teve dúvidas. Queria ser chefe de cozinha. O problema era que a família não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade particular cara, e as públicas eram extremamente concorridas. Lívia trabalhou durante 2 anos como auxiliar de cozinha em uma lanchonete do bairro, juntando dinheiro e estudando para tentar uma bolsa de estudos. Foi quando a pandemia chegou ao Brasil. José Santos, que sempre fora forte e saudável, foi um dos primeiros a contrair o vírus em 2020. Trabalhava na oficina sem poder parar, pois a família dependia de sua renda. Em poucos dias, o que começou como uma gripe comum se transformou em algo muito mais sério. Maria Santos, tentando cuidar do marido, também foi infectada. Lívia se lembrava perfeitamente daqueles dias terríveis, o hospital lotado, os médicos sobrecarregados, a sensação de impotência diante de uma situação que fugia completamente de seu controle.
Em 2 semanas, perdeu os 2 pais, ficando responsável por Rafael, que na época tinha apenas 17 anos. O mundo de Lívia desabou. Durante meses, ela lutou contra a depressão e o desespero. Precisava trabalhar para sustentar a si mesma e ao irmão. Precisava cuidar da casa. Precisava ser forte quando tudo o que queria era chorar. O sonho da faculdade de gastronomia parecia ter morrido junto com seus pais. Foi Dona Zilda quem a salvou. A vizinha idosa, que sempre fora próxima da família Santos, ofereceu um acordo que mudaria a vida de Lívia. Dona Zilda recebia uma pensão razoável do falecido marido, mas estava ficando cada vez mais difícil para ela cuidar de si mesma. Propôs que Lívia a ajudasse com as tarefas domésticas, as compras e os cuidados médicos em troca de uma ajuda financeira mensal. Minha querida, havia dito Dona Zilda naquela tarde difícil, eu preciso de ajuda e você precisa de estabilidade. Que tal nos ajudarmos mutuamente? O acordo beneficiou ambas. Dona Zilda ganhou uma cuidadora carinhosa e dedicada, alguém que a tratava como família. Lívia ganhou uma renda fixa que, somada ao que conseguia vendendo marmitas, permitiu que ela finalmente se inscrevesse na faculdade de gastronomia. Rafael, que havia herdado a habilidade manual do pai, conseguiu um emprego como aprendiz em uma marcenaria e estava terminando o ensino médio. Aos poucos, os irmãos foram reconstruindo suas vidas, apoiando-se mutuamente e mantendo viva a memória dos pais através das receitas e tradições que Maria Santos havia deixado. A decisão de vender marmitas havia sido prática e simbólica ao mesmo tempo. Prática porque permitia que Lívia tivesse uma renda extra e horários flexíveis para cuidar de Dona Zilda e estudar. Simbólica porque era uma forma de honrar a memória de sua mãe, levando os sabores e o carinho aprendidos na infância para pessoas que, como ela, precisavam de uma refeição caseira e acessível em meio à correria urbana. Todos os dias, Lívia acordava às 5 da manhã para preparar suas marmitas. Usava a cozinha de Dona Zilda, que era maior e mais bem equipada que a sua. Começava cozinhando o arroz, sempre no ponto perfeito, solto e saboroso. Depois preparava o feijão, usando o tempero especial que aprendera com a mãe. Uma mistura de alho, cebola, louro, cominho e uma pitada de açúcar mascavo que dava um sabor único ao prato. O frango era sua especialidade. Ela o temperava no dia anterior com ervas frescas, tomilho, alecrim, orégano, alho, limão e sal grosso. No dia seguinte, assava lentamente até que ficasse dourado por fora e suculento por dentro. A farofa era feita com farinha de mandioca, bacon picadinho, cebolinha, ovos e temperos verdes. A salada variava conforme a estação, mas sempre era fresca e colorida. Cada marmita era preparada com o mesmo cuidado que Lívia colocaria em um prato para sua própria família. Ela acreditava que não importava o preço ou o local onde a comida seria consumida. O carinho e a qualidade deveriam ser sempre os mesmos. Pela manhã, às 7 horas, Lívia já estava na rua com sua caixa térmica, percorrendo os pontos onde havia construído sua clientela. Escritórios, lojas, pontos de ônibus. Seus clientes regulares já a conheciam pelo nome e sempre a cumprimentavam com carinho. Dona Aparecida, que trabalhava na papelaria da rua São Bento. Seu Miguel, o porteiro do prédio comercial na República. Joana, a manicure que atendia em um salão pequeno no centro. Todos eles sabiam que, comprando uma marmita da Lívia, não estavam apenas comprando comida, mas apoiando uma jovem que trabalhava duro para realizar seus sonhos. Naquela sexta-feira, porém, tudo parecia diferente. Lívia preparou suas marmitas como sempre, mas sua mente estava completamente voltada para o convite de Eduardo. Durante toda a manhã, enquanto vendia suas quentinhas, ela planejava mentalmente o que cozinharia naquela noite.
Decidiu que faria um menu que representasse sua essência. Entrada com pão de queijo mineiro, receita da avó materna, prato principal com picadinho de filé mignon, ao molho de vinho tinto, arroz de alho e couve refogada, e sobremesa com pudim de leite condensado. Às 3 da tarde, depois de vender todas as marmitas, Lívia foi ao mercado municipal fazer as compras para a noite. Escolheu pessoalmente cada ingrediente: a carne mais macia, os queijos mais frescos, os temperos mais aromáticos. Gastou quase tudo o que havia ganho naquele dia, mas sabia que era um investimento em seu futuro. De volta para casa, encontrou Dona Zilda esperando com ansiedade. E então, minha filha, está nervosa? Muito, admitiu Lívia. Dona Zilda, e se eu não souber usar os equipamentos da cozinha profissional? E se a comida não ficar boa? E se... Para, interrompeu Dona Zilda gentilmente. Lívia, você está há 3 anos estudando gastronomia. Você sabe cozinhar melhor que muita gente que se forma em universidades caras. Confia em si mesma. Lívia passou a tarde se preparando. Tomou um banho demorado, escolheu sua melhor roupa, uma blusa branca social e uma calça preta simples, mas bem passada. Prendeu os cabelos em um coque baixo e colocou uma maquiagem leve. Queria estar apresentável, mas sem perder sua naturalidade. Às 6 horas, pegou o ônibus em direção aos jardins. Durante o trajeto, observou como a paisagem da cidade mudava gradualmente, saindo da periferia, passando pelo centro, chegando finalmente aos bairros nobres de São Paulo. As casas ficavam maiores, as ruas mais limpas, os carros mais caros. O restaurante Sabor em Tradição ficava em uma esquina elegante da rua Oscar Freire. Era um prédio de 3 andares, com fachada de vidro e detalhes em madeira nobre. Lívia ficou parada na calçada por alguns minutos, admirando a arquitetura e tentando controlar os nervos. "Posso ajudá-la?" perguntou um homem uniformizado na porta. Eu tenho um encontro com o Sr. Eduardo Mendes." O homem a olhou de cima a baixo, claramente surpreso, mas manteve a cordialidade profissional. "Seu nome?" "Lívia Santos." Ele conferiu uma lista e assentiu. "Por favor, me acompanhe." O interior do restaurante era ainda mais impressionante. Mesas com toalhas de linho branco, cristais cintilantes, quadros caros nas paredes. Lívia nunca havia estado em um lugar tão elegante. Seus pés afundavam no tapete espesso enquanto seguia o homem em direção aos elevadores. "O Sr. Eduardo a está esperando na cozinha do 3º andar", informou ele. No elevador, Lívia respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de uma cozinha profissional que parecia saída de um filme. Fogões industriais, fornos de última geração, bancadas de aço inoxidável, utensílios que ela só havia visto em revistas especializadas. Eduardo estava apoiado em uma das bancadas, conversando com 2 homens de jaleco branco. Claramente, chefes profissionais. Quando viu Lívia, seu rosto se iluminou. "Lívia, que bom que você veio." Ele se aproximou, estendendo as mãos em cumprimento. "Estes são o chefe Roberto, nosso chefe executivo, e o chefe Marcelo, nosso sous-chefe." Os 2 homens a cumprimentaram com educação, mas Lívia percebeu um certo ceticismo em seus olhares. Era compreensível. Ela era uma completa desconhecida, vinda da rua, prestes a cozinhar na cozinha deles. "Bem", disse Eduardo, "a cozinha é sua. Temos todos os ingredientes que você pediu, e qualquer coisa que precisar, é só falar." Lívia olhou ao redor, ainda um pouco intimidada pelo ambiente. Mas quando viu os ingredientes que havia escolhido dispostos sobre a bancada, algo mudou dentro dela. Eram os mesmos ingredientes que usava em casa, os mesmos sabores que conhecia desde criança. O ambiente era diferente, mas a essência permanecia a mesma. "Posso começar?" perguntou ela. "Claro",
respondeu Eduardo. Nós vamos ficar ali. Ele apontou para uma mesa no canto da cozinha, apenas observando. Fique à vontade. Lívia amarrou um avental e começou a trabalhar. Primeiro, lavou as mãos cuidadosamente, um hábito que havia aprendido tanto em casa quanto na faculdade. Depois, começou a organizar os ingredientes, separando tudo o que precisaria para cada prato. Começou pelo pão de queijo, amassando a massa com as mãos, sentindo a textura familiar da tapioca misturada com queijo. Enquanto a primeira fornada assava, iniciou o preparo do picadinho, cortando a carne em cubos perfeitos, temperando com sal e pimenta. Os chefes profissionais a observavam com atenção, claramente curiosos sobre suas técnicas. Lívia notava os olhares, mas tentava se concentrar apenas na comida. Refogou a carne até dourar por todos os lados. Depois adicionou cebola, alho, tomate e, por fim, o vinho tinto. O aroma que se espalhou pela cozinha foi extraordinário. Eduardo, que estava conversando baixinho com os chefes, parou de falar e fechou os olhos, aspirando profundamente. Era o mesmo cheiro que havia sentido na rua no dia anterior, mas amplificado, mais intenso, mais completo. Lívia continuou trabalhando, preparando o arroz com alho, refogando a couve em tiras finas, montando o pudim que iria para a geladeira. Seus movimentos eram fluidos, naturais, como se ela estivesse em sua própria cozinha. A intimidação inicial havia desaparecido completamente. Ela estava em seu elemento. 2 horas depois, quando os primeiros convidados começaram a chegar no andar de baixo, Lívia estava terminando de montar os pratos. Cada um era uma pequena obra de arte, não pela sofisticação da apresentação, mas pela harmonia das cores e pela forma como os aromas se complementavam. Eduardo provou o primeiro prato e ficou em silêncio por um longo momento. Depois, olhou para Lívia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Incrível, murmurou ele. Absolutamente incrível. Os convidados que desciam do elevador naquela noite representavam o que havia de mais seleto na gastronomia paulistana. Eduardo havia convidado cuidadosamente um grupo de pessoas cujas opiniões realmente importavam. Márcia Albuquerque, crítica gastronômica do jornal O Estado de S. Paulo, Carlos Mendoza, chefe proprietário de 3 restaurantes estrelados. Ana Beatriz Ferreira, food blogger com mais de 2 milhões de seguidores. E Marcos Mendes, irmão mais novo de Eduardo e sócio minoritário da rede familiar. Marcos era fisicamente muito parecido com Eduardo, mas com uma personalidade completamente diferente. Aos 28 anos, era mais descontraído, mais cético e definitivamente mais direto em suas opiniões. Havia sido contra a ideia desde o início. Eduardo, você enlouqueceu, havia dito quando o irmão ligou contando sobre Lívia. Você vai colocar uma vendedora de marmita para cozinhar para críticos gastronômicos? Isso pode destruir nossa reputação. Mas Eduardo havia insistido, e Marcos, por mais que discordasse, sempre apoiava as decisões do irmão mais velho. Agora, sentado à mesa principal do restaurante, ele observava os outros convidados com certa apreensão. Então, Eduardo, disse Márcia Albuquerque, ajeitando os óculos de grau, você nos prometeu uma surpresa. Espero que seja uma boa surpresa. Eduardo sorriu, mas Lívia podia ver a tensão em seus olhos. Tenho certeza de que será inesquecível. No 3º andar, Lívia fazia os últimos ajustes nos pratos. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua determinação era inabalável. Ela havia decidido que, independentemente do resultado, daria o melhor de si. O chefe Roberto se aproximou dela. Posso dar uma sugestão? Lívia o olhou esperando. Você está cozinhando muito bem, mas precisa acreditar mais em si mesma. Sua comida é boa, muito boa mesmo. Não deixe os nervos atrapalharem. As palavras do chefe profissional a tranquilizaram.
Lívia assentiu, respirou fundo e começou a montar os pratos finais. Quando os garçons desceram com as entradas, o silêncio na mesa foi quase palpável. Os pães de queijo chegaram ainda mornos, dourados e com aquele aroma inconfundível que fazia qualquer brasileiro se lembrar de casa. Márcia Albuquerque pegou um pão de queijo e o examinou cuidadosamente antes de dar a primeira mordida. Sua expressão mudou imediatamente. "Meu Deus!" murmurou ela. "Há quanto tempo não como um pão de queijo assim?" Carlos Mendoza, que havia começado a comer com certo ceticismo, parou de mastigar e olhou para Eduardo com surpresa. "Quem fez isso? Vocês vão conhecê-la em breve", respondeu Eduardo, tentando controlar a ansiedade. Ana Beatriz já estava fotografando os pães de queijo para suas redes sociais. "Gente, isso está incrível! A massa está perfeita, crocante por fora, macia por dentro, e o sabor é pura nostalgia." Apenas Marcos permanecia em silêncio, comendo devagar, claramente surpreso, mas relutante em admitir. Quando os pratos principais chegaram, a reação foi ainda mais intensa. O picadinho de filé mignon estava no ponto exato. O molho de vinho tinto era rico e saboroso sem ser pesado. O arroz de alho estava perfeitamente solto, e a couve refogada mantinha a cor verde vibrante e a textura crocante. "Isso é extraordinário", disse Carlos Mendoza depois de provar o primeiro garfo. "Tem simplicidade, mas também tem técnica, tem tradição, mas também tem personalidade." Márcia Albuquerque estava tomando notas em seu celular. "Eduardo, preciso conhecer essa chefe. Onde ela trabalhou antes? Qual é a formação dela?" Eduardo olhou para Marcos, que continuava comendo em silêncio, claramente lutando contra suas próprias impressões. "Na verdade, ela vai descer aqui em alguns minutos e vocês podem conversar com ela pessoalmente." No terceiro andar, Lívia estava servindo o pudim de leite condensado quando Eduardo apareceu. "Lívia está na hora, eles querem conhecê-la." Ela sentiu o estômago revirar. "Eles gostaram?" "Gostaram é pouco. Estão impressionados." Lívia tirou o avental, ajeitou os cabelos e seguiu Eduardo até o elevador. Durante a descida, ele a tranquilizou. "Seja você mesma. Fale sobre sua paixão pela culinária, sobre o que aprende na faculdade, sobre sua família. Eles vão adorar." Quando as portas do elevador se abriram, Lívia se viu diante da mesa onde estavam os convidados. Todos pararam de comer e a olharam com curiosidade. "Pessoal", disse Eduardo, "esta é Lívia Santos, a chefe responsável pelo jantar desta noite." Lívia sentiu o rosto esquentar. "Boa noite, espero que tenham gostado." "Gostado?" exclamou Ana Beatriz, levantando-se para cumprimentá-la. "Querida, isso foi sensacional. Onde você aprendeu a cozinhar assim?" "Com minha mãe", respondeu Lívia simplesmente. "E estou no terceiro ano de gastronomia." Márcia Albuquerque a convidou para se sentar. "Conte-me sobre sua trajetória. Como chegou até aqui?" Lívia hesitou por um momento, depois decidiu ser completamente honesta. Contou sobre a família, sobre a perda dos pais, sobre as marmitas que vendia para custear a faculdade, sobre o encontro casual com Eduardo na rua. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era desconfiança ou ceticismo, mas respeito e admiração. "Lívia", disse Carlos Mendoza, "você tem um talento natural extraordinário. Sua comida tem alma, tem história. Isso não se ensina em faculdade nenhuma." "Concordo completamente", acrescentou Márcia. "Há muito tempo não sinto essa conexão emocional com um prato. Você consegue transmitir sentimentos através da comida." Ana Beatriz estava digitando furiosamente no celular. "Gente, eu preciso postar sobre isso. Lívia, você tem Instagram? Preciso te marcar." Lívia corou. "Tenho, mas é bem simples. Posto algumas fotos das marmitas às vezes." "Qual é o seu ego?"
E marmitas da Lívia. Ana Beatriz a seguiu imediatamente e começou a postar stories sobre o jantar. Em questão de minutos, dezenas de pessoas estavam comentando e pedindo mais informações. Foi quando Marcos finalmente se manifestou. Lívia, disse ele com um tom mais sério, posso fazer uma pergunta direta? Todos olharam para ele, sentindo a tensão no ar. Claro, respondeu Lívia, tentando manter a voz firme. Qual é o seu objetivo real? O que você quer da vida? A pergunta pegou Lívia desprevenida. Ela olhou para Eduardo, que fez um gesto encorajador, depois para os outros convidados, que aguardavam sua resposta. Eu quero ter meu próprio restaurante, disse ela finalmente. Sempre foi meu sonho. Quero um lugar onde as pessoas possam comer comida de verdade, feita com carinho, com história. Quero honrar a memória dos meus pais e mostrar que a comida brasileira pode ser simples e sofisticada ao mesmo tempo. Marcos assentiu lentamente. E você está disposta a trabalhar duro para isso? Porque não é fácil. O mercado gastronômico é cruel, competitivo. Eu já trabalho duro, respondeu Lívia, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Acordo às 5 da manhã todos os dias, estudo à noite, cuido de uma senhora idosa, vendo marmitas na rua. Se isso não é trabalhar duro, eu não sei o que é. A resposta de Lívia causou um impacto visível em Marcos. Ele ficou em silêncio por um momento, depois olhou para Eduardo. Tudo bem, disse ele. Você ganhou. Eduardo sorriu. Ganhou o quê? Ela fica. Como assim? Perguntou Lívia confusa. Eduardo se virou para ela. Lívia, nós gostaríamos de fazer uma proposta. Que tal você vir trabalhar conosco? Não como funcionária, mas como sócia. Você assumiria a cozinha do restaurante principal, teria liberdade para criar seu próprio menu, e nós cuidaríamos da parte administrativa e financeira. Lívia sentiu o mundo girar ao seu redor. Vocês estão falando sério? Completamente sério, confirmou Marcos. Sua comida é extraordinária. Você tem paixão, tem história. É exatamente o que nossa rede precisa para se diferenciar no mercado. Mas eu não tenho experiência em cozinha profissional. Eu não sei se... Você vai aprender, interrompeu Carlos Mendoza. Talento como o seu não se encontra facilmente. Com um pouco de treinamento e apoio, você pode ir muito longe. Márcia Albuquerque concordou. Lívia, eu cobro gastronomia há 15 anos. Já comi nos melhores restaurantes do mundo. Sua comida tem algo especial, algo que não se compra, não se copia. É autenticidade pura. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Lívia. Ela tentou limpá-las discretamente, mas a emoção era forte demais. Eu preciso de um tempo para pensar, conseguiu dizer. Claro, respondeu Eduardo. Não precisa decidir agora, mas saiba que a oferta é real. E estamos muito interessados em trabalhar com você. Ana Beatriz se aproximou de Lívia. Querida, posso te dar um conselho? Às vezes, a vida nos oferece oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Mas quando elas são reais, como esta claramente é, temos que ter coragem de aceitá-las. O jantar continuou por mais 1 hora, com todos conversando animadamente sobre gastronomia, sobre o mercado, sobre planos para o futuro. Lívia participava da conversa, mas sua mente estava em outro lugar, processando tudo o que havia acontecido. Quando finalmente se despediu dos convidados, Eduardo a acompanhou até a porta do restaurante. Lívia, como você está se sentindo? Confusa, admitiu ela. Feliz, mas confusa, isso tudo parece um sonho. Não é sonho, é real, é merecido e é apenas o começo. Eduardo chamou um táxi para ela. Vá para casa, converse com as pessoas que você confia, pense com calma. Mas lembre-se, você tem talento, tem sonhos e agora tem uma oportunidade real de realizá-los. Durante o trajeto de volta para a cidade Tiradentes, Lívia olhava pela janela do táxi, vendo a cidade passar. As luzes dos prédios, as ruas movimentadas, tudo parecia diferente.
como se ela estivesse vendo São Paulo com novos olhos. Quando chegou em casa, Dona Zilda ainda estava acordada, esperando ansiosa por notícias. E então, minha filha, como foi? Lívia se sentou no sofá e contou tudo, desde a chegada ao restaurante até a proposta de sociedade. Dona Zilda a escutou em silêncio, com os olhos brilhando de orgulho. Minha querida, disse ela quando Lívia terminou, você sabe o que isso significa? Que minha vida pode mudar completamente. Exato. E você está pronta para essa mudança? Lívia ficou em silêncio por um longo momento. Dona Zilda, e se eu não conseguir? E se eu decepcionar todo mundo? E se você conseguir? E se você for um sucesso? Mas eu nunca trabalhei em uma cozinha profissional de verdade. Eu não sei se tenho o preparo necessário. Dona Zilda se levantou e foi até a estante, voltando com uma foto antiga. Era uma imagem de Maria Santos na cozinha, sorrindo enquanto preparava uma refeição. Sua mãe sempre dizia que o talento de verdade vem de dentro, do coração. Técnica se aprende, equipamentos se dominam, mas a paixão pela comida, o amor que você coloca em cada prato, isso não se ensina. E você tem isso, Lívia. Sempre teve. Lívia pegou a foto e a olhou por um longo tempo. Podia quase ouvir a voz da mãe, os conselhos que ela daria neste momento. Dona Zilda, e se eu aceitar, como ficará a senhora? Eu não posso abandoná-la. A idosa sorriu. Querida, você não vai me abandonar. Vamos encontrar uma solução. Talvez eu possa ir morar com minha sobrinha em Campinas. Ou podemos contratar alguém para me ajudar. O importante é que você não pode deixar passar essa oportunidade por minha causa. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em todos os aspectos da proposta, em todos os medos e esperanças que se misturavam em seu coração. Pela manhã, tomou uma decisão. O amanhecer de sábado trouxe uma clareza que Lívia não havia sentido durante toda a noite insone. Ela acordou com o primeiro raio de sol que entrou pela pequena janela de seu quarto e pela primeira vez em muito tempo sentiu que sabia exatamente o que precisava fazer. Preparou um café reforçado e foi até o apartamento de Dona Zilda, que já estava acordada, regando suas plantas na pequena varanda. Bom dia, minha querida. Dormiu bem? Na verdade, não dormi quase nada, admitiu Lívia, sentando-se na cadeira de balanço ao lado da vizinha. Mas cheguei a uma conclusão. Dona Zilda parou de regar as plantas e se virou para ela, expectante. Eu vou aceitar a proposta, disse Lívia, sua voz carregada de determinação. Vou aceitar porque sei que minha mãe ficaria orgulhosa, porque é o que sempre sonhei e porque tenho medo de passar o resto da vida me perguntando, e se? Os olhos de Dona Zilda se encheram de lágrimas de alegria. Minha filha, essa é a decisão certa. Eu tenho certeza. Mas preciso resolver algumas coisas primeiro, principalmente a questão da senhora. Dona Zilda acenou com a mão, como se fosse um detalhe menor. Lívia, eu já liguei para minha sobrinha Helena em Campinas. Conversamos por 1 hora ontem à noite, depois que você foi dormir. Ela ficou muito feliz em me receber. Disse que a casa dela é grande, que tem um jardim lindo, onde posso cuidar de mais plantas, e que a companhia vai fazer bem para nós duas. Lívia a olhou surpresa. A senhora já resolveu tudo? Minha querida, eu tenho 78 anos e não sou boba. Sabia que depois de ontem à noite você ia aceitar a proposta e não ia deixar minha situação atrapalhar seu futuro. As duas mulheres se abraçaram, um abraço cheio de carinho, gratidão e esperança pelo futuro. Às 9 horas da manhã, Lívia ligou para Eduardo. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Lívia, bom dia! Como está se sentindo? Decidida, respondeu ela sorrindo, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Aceito a proposta.
O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Depois Eduardo explodiu em comemoração. Que notícia fantástica! Lívia, você não vai se arrepender, eu prometo. Quando podemos nos encontrar para conversar sobre os detalhes? Quando o senhor quiser. Que tal hoje à tarde? Podemos nos encontrar no restaurante às 3 horas. Vou chamar o Marcos também e nosso advogado para acertarmos todos os aspectos legais da sociedade. Após desligar o telefone, Lívia sentiu uma mistura de euforia e nervosismo. Sua vida estava prestes a mudar completamente, e ela mal conseguia acreditar que estava realmente acontecendo. À tarde, no escritório anexo ao restaurante, Lívia se encontrou com Eduardo, Marcos e o Dr. Henrique Carvalho, advogado da família há mais de 20 anos. O escritório era elegante, mas acolhedor, com estantes cheias de livros, plantas e algumas fotos da família Mendes ao longo dos anos. Lívia, começou Eduardo, queremos que você se sinta completamente à vontade com os termos da nossa parceria. Vamos explicar tudo nos mínimos detalhes. Dr. Henrique abriu uma pasta com vários documentos. Senhorita Lívia, a proposta é a seguinte. Você entrará como sócia minoritária da empresa com 30% de participação nos lucros do restaurante principal. Você será responsável pela criação e execução de todo o cardápio. Terá autonomia total na cozinha e uma equipe de 5 cozinheiros sob sua supervisão. Lívia tentou processar as informações. 30%? Isso não é muito? Marcos sorriu. Lívia, você vai ser a alma do negócio. 30% é justo, considerando que você será responsável pela parte mais importante, a comida. Além disso, continuou Eduardo, oferecemos um salário fixo mensal de R$ 12.000, independentemente dos lucros. Plano de saúde completo, vale alimentação e um apartamento mobiliado na Vila Madalena para você morar, sem custo algum. Lívia quase caiu da cadeira. R$ 12.000, apartamento? Vocês têm certeza? Absolutamente, confirmou Eduardo. Queremos que você se sinta segura e possa se dedicar inteiramente ao trabalho. Dr. Henrique continuou explicando os detalhes contratuais, os direitos e deveres de cada parte, os prazos e condições. Tudo estava sendo cuidadosamente estruturado para proteger tanto Lívia quanto os irmãos Mendes. Há apenas uma condição, disse Marcos, adotando um tom mais sério. Você terá 3 meses para provar que pode comandar uma cozinha profissional. Sabemos que você tem talento, mas queremos ter certeza de que consegue lidar com a pressão, com o volume de trabalho, com o gerenciamento de equipe. E se eu não conseguir? Perguntou Lívia. Se não conseguir, respondeu Eduardo, você sai da sociedade, mas mantém o apartamento por 1 ano e recebe uma indenização de R$ 50.000 para recomeçar sua vida. Lívia olhou para os 3 homens, ainda tentando acreditar no que estava ouvindo. Vocês realmente acreditam em mim assim? Acreditamos, disse Eduardo simplesmente, mas mais importante, você acredita em si mesma? Lívia respirou fundo, pensou em sua mãe, em Dona Zilda, em todos os sonhos que havia guardado no coração durante anos. Eu acredito, disse ela, estendendo a mão para selar o acordo. As 2 semanas seguintes passaram como um furacão. Lívia precisou resolver sua vida anterior antes de começar a nova. Vendeu seus poucos móveis, ajudou Dona Zilda a se mudar para Campinas, conversou com seus clientes regulares de marmitas, explicando que não poderia mais atendê-los. Dona Lívia, disse seu Miguel, o porteiro, a senhora vai fazer muita falta aqui, mas estamos todos muito orgulhosos. Sempre soubemos que a senhora ia longe. O apartamento na Vila Madalena era um sonho realizado. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna e uma pequena varanda com vista para um jardim interno. Era o primeiro lugar que Lívia podia realmente chamar de seu desde a morte dos pais. Eduardo fez questão de acompanhá-la no primeiro dia.
Lívia, este é seu novo lar. Espero que seja muito feliz aqui. Ela caminhou pelos cômodos tocando os móveis, admirando os detalhes. É lindo demais, Eduardo. Não sei como agradecer. Você vai agradecer fazendo o que sabe fazer de melhor, cozinhando. Na segunda-feira seguinte, Lívia chegou ao restaurante às 7 da manhã para seu primeiro dia oficial como chefe. Eduardo a estava esperando na cozinha, junto com a equipe que trabalharia sob sua supervisão. Pessoal, disse Eduardo, esta é a Lívia, nossa nova chefe. Ela vai comandar esta cozinha a partir de hoje e espero que todos colaborem para que ela se sinta em casa. A equipe era composta por 5 profissionais experientes. Jorge, o segundo chefe, um homem de 45 anos com 20 anos de experiência. Carla e Fernanda, as auxiliares de cozinha. Roberto, o confeiteiro, e Tiago, o jovem estagiário de 19 anos. Lívia percebeu imediatamente que seria um desafio conquistar o respeito da equipe. Jorge, especialmente, parecia cético quanto à sua capacidade de comandar uma cozinha profissional. Bom dia, pessoal, disse ela, tentando manter a voz firme. Sei que é estranho ter alguém novo comandando vocês, especialmente alguém sem experiência em cozinha profissional. Mas estou aqui para aprender com vocês e espero que também possam aprender alguma coisa comigo. Jorge cruzou os braços. Com todo respeito, chefe, você já trabalhou em alguma cozinha deste porte? Não, admitiu Lívia, mas trabalhei a vida toda com comida e tenho muito amor pelo que faço. Amor não serve mesa, resmungou Jorge. Lívia sentiu o sangue subir à cabeça, mas se controlou. Tem razão, amor sozinho não serve mesa, mas sem amor a comida não tem alma, e vocês vão ver que minha comida tem alma. Durante a primeira semana, Lívia enfrentou desafios que nunca havia imaginado. Gerenciar uma equipe, trabalhar com equipamentos industriais, atender a demanda de um restaurante que servia mais de 200 pessoas por dia, tudo era novo e assustador. Houve momentos de tensão. Jorge questionava constantemente suas decisões, Carla murmurava críticas quando achava que Lívia não estava ouvindo e Roberto claramente acreditava que ela não duraria um mês. Mas Lívia não desistiu. Chegava às 6 da manhã e saía às 11 da noite, estudando cada processo, aprendendo a otimizar cada procedimento, conquistando gradualmente o respeito da equipe através de trabalho duro e dedicação. O ponto de virada aconteceu na quinta-feira da segunda semana. O restaurante estava lotado, com uma reserva especial para um grupo de empresários japoneses, os mesmos que Eduardo deveria ter encontrado no dia em que conheceu Lívia. A pressão estava alta. Todos os pratos precisavam sair perfeitamente sincronizados. No meio do rush, o forno principal quebrou. "Dane-se!" gritou Jorge. "Como vamos servir os pratos principais sem o forno?" Lívia olhou ao redor, avaliando rapidamente a situação. Havia um forno menor funcionando, 2 chapas industriais e os fogões normais. "Pessoal, vamos improvisar", disse ela, assumindo completamente o comando. "Jorge, você vai terminar as carnes na chapa. Carla, você assume as guarnições no fogão número 3. Fernanda, você me ajuda a reorganizar os pratos que dependem do forno. Roberto, você consegue fazer suas sobremesas no forno pequeno?" "Conseguir eu consigo, mas vai atrasar tudo", respondeu Roberto. "Então vamos mudar o cardápio. Em vez de petit four, vamos servir o pudim de leite condensado que eu preparei ontem. É mais simples, mas é delicioso." Durante as 3 horas seguintes, a cozinha funcionou como uma orquestra sob a regência de Lívia. Ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, provando, ajustando, comandando, apoiando. Não houve um único prato devolvido. Não houve uma única reclamação. Quando o último cliente foi servido, a cozinha estava em silêncio. Todos olhavam para Lívia com uma expressão diferente. Jorge foi o primeiro a falar.
Chefe, disse ele, estendendo a mão, você salvou a noite. Foi um trabalho brilhante. Carla assentiu. Nunca vi alguém improvisar tão bem sob pressão. Roberto sorriu. E o pudim foi um sucesso absoluto. 3 mesas pediram a receita. Eduardo, que havia observado tudo do salão, entrou na cozinha com um sorriso enorme no rosto. Lívia, os japoneses ficaram impressionados. Disseram que foi uma das melhores refeições que já tiveram no Brasil. Naquela noite, quando Lívia finalmente chegou em casa, ela se jogou no sofá e chorou. Chorou de alívio, de felicidade, de gratidão. Havia conseguido. Realmente havia conseguido. Pegou o telefone e ligou para Dona Zilda em Campinas. Dona Zilda, sou eu. Minha querida, como você está? Como foi o dia? Lívia contou sobre a crise do forno, sobre como havia comandado a equipe, sobre o sucesso da noite. Estou muito orgulhosa de você, disse Dona Zilda. Sua mãe também estaria. Dona Zilda, eu consegui, realmente consegui. Claro que conseguiu, minha filha, mas isso é só o começo. O melhor ainda está por vir. E Dona Zilda estava certa. O melhor ainda estava por vir. 3 semanas depois do incidente do forno, Lívia havia se estabelecido completamente como a chefe do restaurante. Sua liderança era respeitada por toda a equipe, e os pratos que criava eram elogiados tanto pelos clientes quanto pelos críticos gastronômicos que frequentavam o local. Eduardo observava a transformação com admiração crescente. O restaurante estava sempre lotado, as reservas aumentavam a cada dia, e os comentários nas redes sociais eram unanimemente positivos. Mais importante ainda, ele havia recuperado o prazer de estar envolvido com o negócio da família. Era uma terça-feira típica, quando tudo mudou novamente. Lívia estava na cozinha, supervisionando o preparo do almoço, quando Tiago, o estagiário, se aproximou dela com o celular na mão e uma expressão de espanto no rosto. Chefe Lívia, a senhora precisa ver isso. Lívia limpou as mãos no avental e pegou o telefone. Na tela estava um post no Instagram de Ana Beatriz Ferreira, a food blogger que havia estado presente no jantar de teste semanas atrás. Gente, preciso contar para vocês sobre uma descoberta incrível. Há algumas semanas, tive o privilégio de conhecer uma chefe extraordinária chamada Lívia Santos. Ela comanda agora a cozinha do restaurante Sabor em Tradição. E podem acreditar, é uma revolução gastronômica. Comida com alma, sabor incomparável, técnica impecável. Corram lá antes que vire moda e não consigam mais mesa. Lívia Queen, chefe de Sabor Tradição, gastronomia autêntica. O post já tinha mais de 1000 curtidas e centenas de comentários. Pessoas marcando amigos, pedindo o endereço do restaurante, elogiando as fotos dos pratos. Meu Deus, murmurou Lívia, isso vai dar problema. Problema? Perguntou Jorge, que havia se aproximado para ver do que se tratava. Chefe, isso é sucesso. Lívia não estava errada sobre o problema. Nas próximas horas, o restaurante recebeu mais de 200 ligações pedindo reservas. O sistema de reservas online travou. As redes sociais do restaurante explodiram com novos seguidores. Eduardo chegou correndo do escritório. Lívia, você viu o que está acontecendo? Vi sim. Estou um pouco preocupada. Preocupada? Por quê? Eduardo, não sei se estamos preparados para toda essa atenção. E se não conseguirmos atender à expectativa? E se... Eduardo segurou gentilmente os ombros dela. Lívia, respira. Você é incrível. Sua comida é incrível. Esse reconhecimento é merecido e inevitável. Mas as preocupações de Lívia se mostraram fundamentadas quando, na sexta-feira daquela mesma semana, chegou uma notícia que fez seu estômago revirar. Márcia Albuquerque, a crítica gastronômica do estado de São Paulo, havia marcado uma mesa para o sábado à noite. Não seria uma visita informal como a primeira. Desta vez, ela viria como crítica profissional.
para escrever uma resenha oficial sobre o restaurante. Uma crítica da Márcia pode fazer ou destruir um restaurante, explicou Marcos para Lívia, que estava visivelmente nervosa. Se ela escrever uma resenha positiva, vocês vão virar referência na cidade. Se for negativa... Não vai ser negativa, interrompeu Eduardo. Lívia, você já impressionou a Márcia uma vez. Vai impressionar de novo. Mas daquela vez foi diferente. Era informal, descontraído. Agora ela vem como crítica. Vai analisar cada detalhe, cada prato, cada sabor. Lívia passou o sábado inteiro na cozinha, preparando pessoalmente cada elemento do menu especial que havia criado para a noite. Decidiu apostar em pratos que representassem sua essência, uma releitura sofisticada da comida caseira brasileira. Para a entrada, preparou um pão de açúcar desconstruído, pão de queijo em formato diferente, servido com geleia de pimenta artesanal e queijo Minas curado. O prato principal seria feijoada contemporânea, uma versão refinada do prato nacional, com feijão preto cremoso, linguiça artesanal, costela desfiada e farofa crocante, tudo apresentado de forma elegante, mas sem perder a essência tradicional. Para a sobremesa, um brigadeiro gourmet, um doce de chocolate com diferentes texturas e acompanhado de sorvete de leite condensado. Às 8 horas da noite, Márcia Albuquerque chegou acompanhada de 2 assistentes. Lívia a observou discretamente da cozinha, vendo como a crítica analisava cada detalhe do ambiente, do atendimento, da apresentação dos pratos. Chefe, o primeiro prato saiu, informou Jorge. Lívia acompanhou ansiosamente cada movimento de Márcia. Viu quando ela fotografou o prato, quando fez anotações, quando finalmente levou o primeiro pedaço à boca. A expressão da crítica não revelava nada. O mesmo aconteceu com o prato principal e a sobremesa. Márcia comia metodicamente, fazia anotações, conversava baixinho com seus assistentes, mas sua face permanecia neutra. Quando saiu do restaurante às 10h30 da noite, ela acenou discretamente para Eduardo, mas não deu nenhuma indicação sobre o que havia achado da experiência. E agora? Perguntou Lívia, que estava exausta de tensão. Agora esperamos, respondeu Eduardo. A crítica sai na próxima quinta-feira. Foram os 5 dias mais longos da vida de Lívia. Ela tentava manter a rotina normal, mas não conseguia parar de pensar na crítica. E se Márcia não tivesse gostado? E se sua comida não fosse boa o suficiente para os padrões profissionais da crítica? E se todo o sonho desabasse de uma vez? Na quarta-feira à noite, véspera da publicação, Lívia estava em casa tentando relaxar, quando seu telefone tocou. Era Eduardo. Lívia, você pode vir ao restaurante agora? Aconteceu alguma coisa? Só vem, por favor. Lívia chegou ao restaurante às 9 horas e encontrou Eduardo, Marcos e toda a equipe da cozinha reunidos no salão principal. Havia champanhe nas mesas e todos tinham expressões misteriosas. — O que está acontecendo? Perguntou ela. Eduardo sorriu e entregou-lhe um tablet com a versão online do jornal O Estado de São Paulo, já carregada. A crítica saiu mais cedo, disse ele. Lê em voz alta para todo mundo ouvir. Lívia olhou para a tela e viu sua própria foto ao lado do título da matéria. Com as mãos tremendo, começou a ler A Revelação da Gastronomia Paulistana, por Márcia Albuquerque. Em 20 anos cobrindo gastronomia, poucas vezes me vi diante de uma experiência que conseguisse surpreender tanto pelo sabor quanto pela autenticidade. Lívia Santos, a nova chefe do restaurante Sabor em Tradição, conseguiu o impossível, criar uma ponte perfeita entre a tradição culinária brasileira e a sofisticação contemporânea. A trajetória desta jovem chefe é, por si só, inspiradora.
Filha de família simples, perdeu os pais durante a pandemia e sustentou o sonho da gastronomia vendendo marmitas nas ruas de São Paulo enquanto cursava faculdade à noite. Sua história pessoal se reflete em cada prato que prepara. Há peso emocional, a memória, a verdade. O menu degustação que experimentei no último sábado foi uma aula de como a simplicidade pode ser sofisticada sem perder sua essência. O pão de açúcar desconstruído é uma releitura brilhante do tradicional pão de queijo mineiro, mantendo o sabor familiar, mas apresentado com elegância contemporânea. A geleia de pimenta que acompanha o prato adiciona uma complexidade sutil que eleva a experiência sem mascarar o sabor original. A feijoada contemporânea é simplesmente uma obra-prima. Lívia conseguiu capturar toda a riqueza e complexidade do prato nacional brasileiro, mas apresentá-lo de forma que dialoga com a gastronomia internacional sem perder um grama de brasilidade. O feijão cremoso, a costela desfiada no ponto exato, a farofa crocante, cada elemento é perfeito individualmente e harmonioso no conjunto. Mas é na sobremesa que o talento de Lívia brilha com mais intensidade. O brigadeiro gourmet não é apenas uma versão sofisticada do doce tradicional. É uma declaração de amor à nossa cultura culinária. As diferentes texturas do chocolate, combinadas com o sorvete de leite condensado, criam uma experiência sensorial completa, que termina a refeição com chave de ouro. Lívia Santos não é apenas uma chefe talentosa. Ela é uma contadora de histórias através da comida. Cada prato carrega memórias, tradições, sonhos. É exatamente isso que faltava na gastronomia paulistana. Autenticidade sem abrir mão da qualidade. O restaurante Sabor, em tradição, encontrou em Lívia não apenas uma chefe, mas uma identidade. Recomendo a experiência não apenas para os amantes da boa mesa, mas para todos que querem entender como a gastronomia pode ser uma forma de arte quando feita com paixão e propósito. Nota: 5 estrelas. Imperdível. Quando Lívia terminou de ler, o silêncio durou alguns segundos antes de explodir em aplausos e gritos de comemoração. Jorge a abraçou, Carla chorava de emoção, Roberto gritava, "Nossa chefe é 5 estrelas", e Tiago não parava de pular. Eduardo se aproximou dela com uma taça de champanhe. "Lívia, você conseguiu, você realmente conseguiu." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lívia. "Eu não acredito que isso esteja acontecendo." Marcos, que inicialmente havia sido o mais cético sobre a parceria, levantou sua taça para um brinde. "Para Lívia Santos, a chefe que trouxe alma para nossa cozinha e colocou o sabor em tradição no mapa gastronômico de São Paulo." A comemoração durou até tarde da noite. Quando finalmente todos foram para casa, Eduardo e Lívia ficaram sozinhos no restaurante, sentados no salão principal, ainda cheio de taças vazias e guardanapos com restos da comemoração. "Eduardo", disse Lívia, "eu quero te agradecer por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Lívia, eu só ofereci a oportunidade, todo o resto foi mérito seu. Mas se você não tivesse parado para comprar minha marmita naquele dia, o destino teria encontrado outro jeito de nos colocar no mesmo caminho", interrompeu Eduardo, olhando nos olhos dela. "Pessoas como você não passam despercebidas por muito tempo." Havia algo no tom de voz de Eduardo, na forma como ele a olhava, que fez Lívia sentir borboletas no estômago. Mas ela tentou ignorar o sentimento. Eram sócios, parceiros de trabalho. Não podia complicar as coisas. "Bom", disse ela, levantando-se, "acho melhor eu ir para casa. Amanhã vai ser um dia corrido com toda essa repercussão." Eduardo assentiu, mas não tirou os olhos dela. "Lívia, você sabe que sua vida vai mudar completamente a partir de agora, né?" "Como assim?"
Uma crítica 5 estrelas da Márcia Albuquerque. Você vai virar celebridade. Convites para programas de TV, propostas de outros restaurantes, oportunidades que nem imagina. Lívia parou na porta e o olhou. E você está preocupado que eu vá embora? Eduardo hesitou por um momento. Estou preocupado em perdê-la. Não apenas como chefe, mas... Ele parou no meio da frase, percebendo que estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo entre eles. Mas o quê? Perguntou Lívia suavemente. Mas como amiga, completou ele desviando o olhar. Lívia sorriu, percebendo que Eduardo havia mentido, mas não o pressionou. Eduardo, eu não vou a lugar nenhum. Este é meu lugar agora. Esta é minha família. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o telefone tocando incessantemente. Eram jornalistas querendo entrevistas, produtores de TV, convidando-a para programas, outros restaurateurs oferecendo parcerias. Sua vida havia mudado da noite para o dia, exatamente como Eduardo havia previsto. Mas no meio de toda a loucura, uma ligação a emocionou mais que todas as outras. Lívia, minha querida. Dona Zilda, a senhora viu a crítica? Vi sim. Helena me mostrou no computador dela. Estou chorando de orgulho desde ontem à noite. Dona Zilda, obrigada por ter acreditado em mim. Minha filha, seus pais devem estar radiantes de felicidade no céu. Você honrou a memória deles da forma mais bonita possível. Quando desligou o telefone, Lívia olhou pela janela de seu apartamento. A cidade de São Paulo se estendia lá fora, cheia de possibilidades e oportunidades. Ela havia começado como uma vendedora de marmitas e agora era uma chefe 5 estrelas. Mas sabia que isso era apenas o começo de sua jornada. 2 meses após a crítica 5 estrelas, a vida de Lívia havia se tornado um furacão de atividades e reconhecimento. O restaurante Sabor em Tradição estava sempre lotado, com lista de espera de 3 semanas para conseguir uma mesa. Lívia havia aparecido em 5 programas de televisão, dado inúmeras entrevistas e sua conta no Instagram havia saltado de 2.000 para mais de 200.000 seguidores. Mas em meio a todo esse sucesso, algo inesperado estava florescendo. Eduardo e Lívia passavam cada vez mais tempo juntos, não apenas discutindo questões do restaurante, mas conversando sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Havia uma conexão que ia muito além da parceria profissional, uma intimidade que crescia naturalmente entre eles. Era uma quinta-feira à noite quando tudo mudou definitivamente. O restaurante havia fechado mais cedo por causa de um problema no sistema elétrico, e Eduardo encontrou Lívia sozinha na cozinha, testando uma nova receita que havia criado. "Ainda aqui?" perguntou ele, encostando-se no balcão. "Você sabe como eu sou", respondeu Lívia, sorrindo. "Quando tenho uma ideia na cabeça, não consigo parar até testar." Eduardo observou enquanto ela finalizava o prato. Um risoto de cogumelos com um toque especial de ervas que havia aprendido com a mãe. O aroma que preenchia a cozinha era extraordinário. "Posso provar?" perguntou ele. Lívia serviu uma porção em um prato pequeno e o entregou a Eduardo. Ele experimentou devagar, fechando os olhos para saborear melhor. "Lívia, isso está incrível. Que tempero é esse que eu não consigo identificar?" "Manjericão roxo", revelou ela. "Minha mãe plantava no quintal de casa. Dá um sabor único, mais adocicado que o manjericão comum." Eduardo a olhou com uma expressão que Lívia nunca havia visto antes. "Você sempre fala da sua mãe com tanto carinho. Deve ter sido uma mulher extraordinária." "Era. Ela me ensinou que cozinhar é um ato de amor. Que quando preparamos comida para alguém, estamos oferecendo um pedaço de nós mesmos. E você faz isso todos os dias", disse Eduardo, aproximando-se. "Oferece pedaços de si mesma para centenas de pessoas." Havia algo no ar, uma tensão diferente, mais intensa. Lívia sentiu o coração acelerar quando percebeu que Eduardo estava muito próximo dela. "Eduardo", começou ela,
mas foi interrompida quando ele tocou suavemente seu rosto. Lívia, eu preciso te falar uma coisa. Algo que estou sentindo há semanas, mas não tinha coragem de dizer. Ela o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu me apaixonei por você, disse ele simplesmente. Não apenas pela chefe talentosa, mas pela mulher forte, determinada, carinhosa que você é. Pelo jeito como você trata as pessoas, como luta pelos seus sonhos, como coloca amor em tudo que faz. Lívia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eduardo, eu também sinto alguma coisa, mas tenho medo. Medo do quê? Medo de estragar nossa parceria. Medo de que, se não der certo entre nós, eu perca tudo isso. Ela gesticulou ao redor da cozinha. Este lugar se tornou minha vida. Eduardo segurou suas mãos. Lívia, você não vai perder nada. Independentemente do que aconteça entre nós, você conquistou seu lugar aqui por mérito próprio. Mas eu não posso mais fingir que não sinto o que sinto. O beijo aconteceu naturalmente, suave e cheio de emoção. Quando se separaram, Lívia encostou a testa na dele. Eduardo, isso complica tudo. Ou simplifica, respondeu ele sorrindo. Lívia, eu quero te fazer feliz. Quero construir algo juntos, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Nas semanas seguintes, Eduardo e Lívia viveram um romance discreto, mas intenso. Encontros após o fechamento do restaurante, jantares íntimos no apartamento dela, conversas que duravam até o amanhecer. Eles eram cuidadosos para manter a relação pessoal separada do trabalho, mas a equipe do restaurante logo percebeu que havia algo diferente no ar. Chefe, disse Jorge um dia, com um sorriso malicioso, você está radiante ultimamente. Alguma novidade na vida pessoal? Lívia corou. Jorge, foca no trabalho. Está bom, chefe, mas só para constar, todos nós aprovamos. O patrão também está mais feliz ultimamente. Mas nem tudo eram flores. O sucesso de Lívia também trouxe desafios inesperados. Em um sábado movimentado, o restaurante recebeu a visita de Helena Rodrigues, uma socialite conhecida por seus comentários ácidos e preconceituosos. Helena havia feito uma reserva para 12 pessoas, um jantar de negócios importante. Tudo começou bem, mas quando Helena descobriu que a chefe responsável pela cozinha era aquela menina que vendia marmita na rua, sua atitude mudou completamente. Garçom, disse ela em tom alto, chamando a atenção de outras mesas. Eu quero falar com o gerente imediatamente. Eduardo, que estava supervisionando o salão, se aproximou. Boa noite, senhora. Posso ajudá-la? Você pode me explicar por que estamos sendo servidos por uma vendedora de marmita? Eu trouxe clientes importantes aqui esperando qualidade e descobrir que a chefe é uma o quê? Perguntou Eduardo, mantendo a voz controlada, mas firme. Uma pessoa sem qualificação adequada, sem pedigree gastronômico. Meus convidados merecem melhor que isso. O salão ficou em silêncio. Outros clientes começaram a olhar, claramente desconfortáveis com a situação. Na cozinha, Lívia ouviu os comentários através da porta entreaberta. Sentiu o estômago revirar, todas as suas inseguranças voltando à tona. Chefe, disse Carla, tocando seu braço. Não liga para essa mulher. Ela é conhecida por ser desagradável. Mas Lívia mal a ouvia. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Sem qualificação adequada. Sem pedigree gastronômico. Será que ela realmente merecia estar ali? Foi quando uma voz familiar cortou o silêncio do salão. Com licença. Todos se viraram para ver Antônio Cardoso, o mais respeitado crítico gastronômico do Brasil, levantando-se de sua mesa no canto do restaurante. Ninguém havia percebido sua presença até aquele momento. Senhora, disse ele, dirigindo-se a Helena.
Permita-me esclarecer algumas coisas. Lívia Santos não é apenas uma chefe qualificada. Ela é uma das maiores revelações da gastronomia brasileira dos últimos anos. Sua técnica é impecável, sua criatividade é extraordinária e sua comida tem algo que não se ensina em escola nenhuma: alma. Helena ficou vermelha de constrangimento, mas Antônio continuou. Eu jantei aqui 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre incógnito, e posso afirmar categoricamente que esta é uma das melhores cozinhas de São Paulo. O fato de a chefe Lívia ter começado vendendo marmitas nas ruas apenas torna sua trajetória mais admirável, não menos. O silêncio no salão era absoluto. Antônio se virou para Eduardo. Jovem, você tem um tesouro nesta cozinha. Proteja-o. Depois se dirigiu à mesa onde Lívia havia aparecido, atraída pelo alvoroço. Chefe Lívia, seria uma honra se a senhora viesse à minha mesa. Gostaria de falar sobre uma proposta. Helena e seus convidados saíram do restaurante sem terminar a refeição, mas ninguém mais no salão prestou atenção. Todos estavam curiosos sobre a conversa entre Lívia e o famoso crítico. Chefe Lívia, disse Antônio quando ela se aproximou de sua mesa. Estou organizando um festival gastronômico internacional em São Paulo no próximo mês. Gostaria de convidá-la para ser uma das chefes principais do evento. Lívia quase não acreditou no que estava ouvindo. Senhor Cardoso, seria uma honra imensa. Excelente. Você representará a nova geração da cozinha brasileira. Chefes do mundo inteiro estarão presentes. Será uma oportunidade única de mostrar seu talento em nível internacional. Quando Antônio saiu, o restaurante explodiu em aplausos. A equipe toda saiu da cozinha para parabenizar Lívia, que estava em estado de choque. Eduardo a abraçou, sussurrando em seu ouvido. Estou tão orgulhoso de você. Naquela noite, depois que o restaurante fechou, Eduardo e Lívia foram para o apartamento dela. Sentaram-se na varanda, olhando as luzes da cidade. Lívia, disse Eduardo, você percebe o que está acontecendo? Você não é mais apenas uma chefe de sucesso local, está se tornando uma referência nacional. Às vezes, ainda não acredito, admitiu ela. Parece que foi ontem que eu estava vendendo marmitas na chuva. E olha onde você chegou. Mas, Lívia, eu preciso te falar uma coisa. Ela o olhou, percebendo o tom sério. Eu estou com medo, confessou Eduardo. Medo de que todo esse sucesso te leve para longe de mim. Lívia segurou sua mão. Eduardo, por que você pensaria isso? Porque você merece o mundo, Lívia. Você merece oportunidades que talvez eu não possa oferecer, e eu não quero ser o que te impede de voar ainda mais alto. Lívia se virou para encará-lo completamente. Eduardo Mendes, você me escuta bem. Você não me impediu de voar. Você me deu asas. Se não fosse por você, eu ainda estaria vendendo marmitas na rua. Você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Mas e agora? Com todas essas oportunidades surgindo, agora eu quero construir meu futuro ao lado do homem que amo, disse ela, surpreendendo ambos com a declaração. Eduardo a olhou com os olhos brilhando. Você me ama? Sim, eu te amo. Amo sua generosidade, sua visão, a forma como você me apoiou desde o primeiro dia. Amo como você me faz sentir forte e capaz. Eduardo a beijou com paixão, e quando se separaram, ele sorriu. Lívia Santos, você quer se casar comigo? A pergunta saiu espontaneamente, surpreendendo ambos. Lívia ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Eduardo, você tem certeza? Nós nos conhecemos há apenas alguns meses. Lívia, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Você transformou não apenas meu restaurante, mas minha vida inteira. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. As lágrimas corriam pelo rosto de Lívia quando ela respondeu, sim, Eduardo. Sim, eu aceito me casar com você.
2 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante no próprio restaurante, Eduardo e Lívia se casaram. Dona Zilda veio especialmente de Campinas para a cerimônia, radiante de felicidade. A equipe toda do restaurante estava presente, assim como críticos gastronômicos, clientes fiéis e os poucos familiares que restavam de ambas as famílias. Minha filha, disse Dona Zilda para Lívia antes da cerimônia, seus pais estariam tão orgulhosos. Você não apenas realizou seus sonhos, mas encontrou o amor verdadeiro. Dona Zilda, nada disso teria sido possível sem sua ajuda e apoio. Bobagem, querida. Você sempre teve tudo dentro de si. Só precisava da oportunidade certa. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Eduardo havia preparado votos que fizeram todos chorarem. Lívia, quando te conheci, você estava vendendo mais que comida. Estava vendendo sonhos, esperança, amor. Você me ensinou que o sucesso sem propósito é vazio, que a comida feita com amor alimenta não apenas o corpo, mas a alma. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, ser seu parceiro na vida e nos negócios, e te amar todos os dias da minha vida. Os votos de Lívia foram igualmente tocantes. Eduardo, você me deu a chance de ser quem eu sempre sonhei ser. Mais que isso, você me amou por quem eu era antes mesmo de me tornar quem sou hoje. Prometo honrar nosso amor, nossa parceria e continuar cozinhando com o coração, agora não apenas para nossos clientes, mas para nossa família. 6 meses depois do casamento, Lívia descobriu que estava grávida. A notícia chegou em um momento de grande expansão dos negócios. O sucesso do festival gastronômico havia resultado em propostas para abrir filiais do restaurante em outras cidades, convites para participar de programas internacionais e até uma proposta para escrever um livro de receitas. Eduardo, disse Lívia na consulta médica, segurando a mão dele enquanto olhavam a primeira ultrassom. Nossa vida vai mudar completamente de novo. Para melhor, respondeu ele, emocionado. Agora vamos ser uma família de verdade. Você acha que vou conseguir continuar trabalhando na cozinha grávida? Lívia, você vai conseguir tudo o que quiser. Você sempre conseguiu. 9 meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera, nasceu Helena Santos Mendes, nome escolhido em homenagem à mãe de Lívia. No hospital, segurando a filha recém-nascida, Lívia olhou para Eduardo e sorriu. Sabe o que eu estou pensando? O quê? Que um dia vou ensinar para ela todas as receitas que minha mãe me ensinou. Vou passar para frente não apenas os temperos e técnicas, mas todo o amor que aprendi a colocar na comida. Eduardo beijou a testa da esposa. E se ela quiser ser chefe como a mãe? Aí eu vou ensinar para ela que não importa de onde você vem, mas o que você faz com as oportunidades que recebe, que sonhos se realizam quando você trabalha duro e nunca desiste. E se ela não quiser ser chefe? Lívia sorriu, olhando para a filha. Aí eu vou ensinar que, independentemente da profissão que escolher, deve sempre fazer tudo com amor, com dedicação, com propósito, porque isso é o que realmente tempera a vida. 2 anos depois, o restaurante Sabor em Tradição havia se tornado uma das referências gastronômicas mais importantes do Brasil. Lívia havia lançado seu livro de receitas, que se tornou best-seller nacional. Eles haviam aberto 2 filiais bem-sucedidas e estavam planejando a primeira unidade internacional em Lisboa. Mas o que mais orgulhava Lívia era ter mantido a essência que a havia levado até ali. Todos os dias, ela ainda chegava cedo à cozinha, ainda provava pessoalmente cada prato, ainda conversava com a equipe sobre temperos e técnicas, e toda sexta-feira reservava um tempo para ensinar receitas básicas para jovens carentes da cidade Tiradentes, seu antigo bairro. Chefe, perguntou uma das alunas do projeto social, como a senhora conseguiu chegar até aqui?
Lívia sorriu, olhando pela janela da pequena cozinha onde dava as aulas, vendo ao longe os prédios do centro de São Paulo, onde tudo havia começado. Nunca desisti dos meus sonhos, respondeu ela, e aprendi que o ingrediente mais importante de qualquer receita não é o que você coloca na panela, mas o amor que você coloca no coração. Naquela noite em casa, enquanto ninava Helena para dormir, Lívia refletiu sobre sua jornada. Havia começado como uma menina órfã, vendendo marmitas na rua, e se tornara uma chefe reconhecida nacionalmente, esposa feliz e mãe realizada. Mas sabia que a parte mais importante de sua história não eram os prêmios, as críticas elogiosas ou o sucesso financeiro. Era ter descoberto que, quando cozinhamos com amor, temperamos não apenas a comida, mas a vida inteira. E essa receita ela prometeu silenciosamente para a filha adormecida em seus braços, seria passada adiante por muitas e muitas gerações. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história inspiradora de Lívia Santos, a jovem que transformou sonhos em realidade através da força do trabalho, da determinação e principalmente do amor que colocava em tudo o que fazia. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou. Vocês têm algum sonho que parece impossível? Lembrem-se, como disse Lívia, o ingrediente mais importante não está na panela, mas no coração. Até a próxima história. E lembrem-se, seus sonhos estão esperando apenas sua coragem para se tornarem realidade.